Irmãos em Cristo Jesus e amigos seculares, eu vos saúdo na paz gloriosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estou aqui mais uma vez para dar sequência a uma obra a qual me propus fazer, e se trata das viagens missionárias de Paulo. Dessa feita estamos aqui com a parte 2 da segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Após pedidos de perdão dos magistrados, foram por eles retirados da prisão. Da prisão foram para a casa de Lídia, e de lá, após confortarem os irmãos, partiram. Passaram por Anfípolis e Apolônia e chegaram em Tessalônica, onde havia uma sinagoga. Conforme era de costume, Paulo, por 3 sábados consecutivos, falou sobre as Escrituras para eles. Paulo lhes explicava que ele estava falando de Jesus, o Messias que precisava vir, sofrer, morrer e ressuscitar, o que convenceu a um grande número de judeus e gentios e senhoras da elite que ficaram com eles. Entretanto, como sempre, os judaizantes, movidos de inveja, juntaram-se com desordeiros e perversos para atacarem a casa de Jasão, onde Paulo e Silas se hospedavam. Não os encontrando, prenderam Jasão, e este, pagando fiança, foi solto. Os irmãos, em razão desta situação, enviaram Paulo e Silas para Bereia, e lá chegando, foram para a sinagoga, onde pregaram as boas novas, que foram aceitas por muitos varões e mulheres de classe nobre. Como sempre, os judaizantes de Tessalônica, quando souberam que Paulo anunciava com êxito as boas novas em Bereia, excitaram as multidões e foram para lá. Os irmãos que protegiam Paulo conduziram-no até Atenas, onde ficou indignado por ver a cidade tão cheia de ídolos. Paulo ia para a sinagoga e pregava aos judeus e gentios convertidos ao judaísmo. E todos os dias pregava também na praça, onde alguns filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele. Relata a palavra em Atos 17 e 19 que foram através desses epicureus e estoicos e seus seguidores que Paulo foi conduzido ao Areópago para falar a respeito do tal Jesus que eles não conheciam e da tal ressurreição. Inteligentemente, Paulo abordou o tema
ao Deus desconhecido, o qual eles, os atenienses, honravam e adoravam. E Paulo, como está registrado em Atos 17, do 23 ao 34, disse: de fato, quando eu estava andando pela cidade e olhava os lugares onde vocês adoram os seus deuses, encontrei um altar em que está escrito: ao Deus desconhecido. Pois esse Deus que vocês adoram sem conhecer é justamente aquele que eu estou anunciando a vocês. Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe é o Senhor do céu e da terra e não mora em templos feitos por seres humanos. E também não precisa que façam nada por ele, pois é ele mesmo quem dá a todos vida, respiração e tudo mais. De um só homem, ele criou todas as raças humanas para viverem na terra. Antes de criar os povos, Deus marcou para eles os lugares onde iriam morar e quanto tempo ficariam lá. Ele fez isso para que todos pudessem procurá-lo e talvez encontrá-lo, embora ele não esteja longe de cada um de nós. Porque, como alguém disse, nele vivemos, nos movemos e existimos. E alguns dos poetas de vocês disseram: nós também somos filhos dele. E já que somos dele, não devemos pensar que Deus é parecido com um ídolo de ouro, de prata ou de pedra, feito pela arte e habilidade das pessoas. No passado, Deus levou em conta essa ignorância, mas agora ele manda que todas as pessoas, em todos os lugares, se arrependam dos seus pecados. Pois ele marcou o dia em que vai julgar o mundo com justiça, por meio de um homem que escolheu. E deu prova disso a todos quando ressuscitou esse homem. Quando ouviram Paulo falar a respeito de ressurreição, alguns zombaram dele, mas outros disseram: em outra ocasião queremos ouvir você falar sobre este assunto. Então Paulo foi embora dali. Mas algumas pessoas creram e se juntaram a ele. Entre essas pessoas estavam Dionísio, que era membro da Câmara Municipal, uma mulher chamada Dâmaris e mais outras pessoas. De Atenas, partiu Paulo para Corinto, onde conheceu Áquila e Priscila, sua esposa, e acabou se juntando a eles, até porque tinham o mesmo ofício de fazer tendas. Todos os sábados pregava nas sinagogas e convencia judeus e gentios. E, insistentemente, anunciava que Jesus é o Messias, principalmente para os judeus, o que sempre desagradava a alguns, porém Paulo os exortou e saiu. De lá foi alojar-se na casa de um gentio chamado Tício Justo, que era adorador de Deus. E ele residia vizinho da sinagoga, que era chefiada por Crispo,
que cria no Senhor Jesus, bem como toda a sua casa. E a palavra de Deus registra que muitas foram as pessoas de Corinto que ouviram a mensagem, creram e foram batizadas. E Jesus continuou em visão a Paulo: eu estou contigo, não temais, não se cale. E Paulo ficou ali 1 ano e meio ensinando a palavra. Depois, se despediu deles e embarcou num navio para a província da Síria, junto com Priscila e o seu marido Áquila. Chegaram à cidade de Éfeso e Paulo, como sempre, entrou na sinagoga e pregou aos judeus, que pediram para ele ficar por mais tempo, mas Paulo não podia ficar. Paulo embarcou e foi para a Cesareia, subiu até Jerusalém, visitou a igreja e rumou para a Antioquia. Aqui então, finda-se a segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Essa viagem possivelmente tenha sido feita no período de 49, logo que voltou do Concílio de Jerusalém, até 52 depois de Cristo. E as cartas escritas neste período foram as primeira e segunda ao Tessalonicenses, que remonta no ano de 50 a 52 depois de Cristo. Irmãos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos. E até o próximo vídeo, se assim Deus o permitir. Até lá.